Nós estamos dando início a mais uma reunião de estudos aqui no ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil, que é o grande sonho de seu fundador, Deolindo Amorim, que está sempre conosco, e de seu presidente de honra, Jorge André, e de todos os demais mentores que trouxeram o nosso querido ICEB até hoje e certamente vão continuar a nos ajudar para a continuidade dos trabalhos do Instituto. Nós, neste instante, Jesus, queremos te agradecer a bênção de aqui estarmos na condição em que estamos, para mais um estudo sobre o teu Evangelho e sobre a doutrina espírita codificada por esse teu tão dileto seguidor, Allan Kardec. Ao te agradecermos ainda, Jesus, Maria, anjos da nossa guarda, amigos espirituais queridos, por aqui estarmos na condição em que estamos, recebendo o influxo de vossas bênçãos, energias, intuições, muito especialmente agora, dirigidas, nós vos rogamos, por sobre o nosso querido irmão, companheiro, amigo Cosme Massi, que está aqui para trazer a contribuição de sua palavra, sempre ilustrada, profunda, que é o fruto de seus estudos criteriosos. Fica conosco, Jesus, graças te damos hoje e sempre. E nós já aqui lembramos que hoje quem está conosco é Cosme Massi, físico, doutor e mestre em Lógica e Filosofia da Ciência, foi professor, foi pró-reitor e diretor de diversas universidades no Brasil, tem o prêmio Moinho Santista em Lógica Matemática, é escritor, palestrante e estudioso das obras e do pensamento de Allan Kardec há mais de 30 anos. Idealizador do IDEAC, o Instituto de Divulgação Espírita de Allan Kardec, idealizador da Kardecpedia e do Kardec Player, né? Já é isso, né? Plataformas para os estudos das obras de Allan Kardec. Nós, então, agradecendo mais uma vez a tua presença, querido Cosme Massi, ele vem hoje nos falar sobre os fundamentos da moral espírita em O Evangelho segundo o Espiritismo. Somos todos ouvidos. Obrigado, Nádia. Obrigado a todos aí que nos acompanham aqui pela internet. É sempre uma alegria, né, estarmos juntos para estudar o pensamento e a obra de Allan Kardec. Então, desde já agradeço aí o convite do ICEB, a honra de estar aqui com vocês, com tantos amigos queridos que nos acompanham aqui pela internet, para estudar esta obra extraordinária que é o Evangelho segundo o Espiritismo, neste ano em que comemoramos mais um aniversário, já que a obra foi lançada em 1864. Bom, como a gente falou no nosso último encontro, falar da moral espírita é a mesma coisa que falar da moral proposta por Jesus e que está registrada aí pelos evangelistas no chamado Novo Testamento ou nos Evangelhos, que é como é conhecido, e que Allan Kardec vai apresentar toda esta moral naquilo que constitui a essência do pensamento moral de Jesus na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E é nessa obra que Allan Kardec vai fazer os fundamentos, vai apresentar de início, na estrutura da própria obra, quando a gente olha os capítulos em que Allan Kardec organizou essa obra monumental, Allan Kardec vai começar, antes de apresentar a moral espírita ou a moral proposta por Jesus, ele vai apresentar os fundamentos desta moral. É muito importante a gente entender esse fundamento, por quê? Porque ética e moral existe há muito tempo na história da filosofia que a gente acompanha. Já antes de Jesus, através de Sócrates, Platão, Aristóteles, para falar apenas aqui da cultura ocidental, nós já encontramos propostas de moral e de ética, de virtudes, né? O que vai caracterizar
a moral proposta pelo Espiritismo e vai dar a ela sua força e suas diferenças do ponto de vista da sua fundamentação. Várias dessas propostas morais que foram apresentadas, sejam por filósofos e sejam mesmo por várias religiões que depois da vinda do Cristo apresentaram a moral cristã, eram propostas apoiadas pura e simplesmente na opinião das pessoas. Eram propostas apenas de autoridade. Você tinha o princípio moral porque ele foi proposto por este ou aquele pensador tendo em vista certos objetivos. Com a moral espírita ou com a moral, tal como Allan Kardec vai organizar em todas as suas obras, em especial no Livro dos Espíritos e depois aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma diferença na fundamentação. A moral proposta pelo Cristo e pelo Espiritismo é uma moral que se apoia em leis naturais. Isso faz toda a diferença. Ela não é o fruto apenas de uma especulação filosófica em que alguém foi imaginando como deveria ser um código de moral que fosse útil para a vida social, para uma vida em sociedade. Ela nasceu, os seus fundamentos nascem a partir de uma interação que Allan Kardec vai fazer com os espíritos, inaugurando pela primeira vez na história da filosofia que uma temática que era própria da filosofia, da área da filosofia chamada metafísica, ele trouxe essa temática para dentro de uma ciência, que é o estudo da alma, segundo o Espiritismo. O estudo da alma sempre pertenceu à área da filosofia chamada metafísica e era um estudo especulativo, em que as pessoas ficavam imaginando as propriedades, os atributos da alma, como essa alma viveria, se ela sobreviveria ou não ao corpo após a morte do corpo. Kardec, então, inaugura um método de pesquisa que até então não havia sido apresentado para a humanidade, que é a pesquisa por meio do diálogo com os espíritos. Na medida em que houve o surgimento dos fenômenos espíritas, em que as pessoas chamadas por Kardec depois de médiums ou intermediários nesse processo de interação com os espíritos, ficou demonstrada a existência da alma a partir dessas interações, em que esses espíritos ou alma se comunicavam, apresentando como eles vivem após a morte do corpo, falando da vida futura de uma forma especial. É por isso que Allan Kardec, lá no Evangelho, ou aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o tema da nossa reunião, ele começa nos primeiros capítulos, antes de propor a moral, tal como Jesus apresentou, no formato que Jesus vai colocar, principalmente a partir de suas parábolas, de suas bem-aventuranças, ele vai primeiramente colocar o fundamento que o próprio Cristo indicou, mas que ele não pôde, à sua época, deixar isso muito claro. Por isso, o próprio Cristo prevê o envio futuro de um consolador, de um Espírito de verdade, que viria esclarecer, completar aquilo que ele não pôde dizer. Mas o próprio Cristo apresenta a sua ideia, a ideia de um fundamento, quando ele vai já, e Kardec coloca nos capítulos iniciais, ele vai falar de que o reino dele não era deste mundo. Então, ele faz uma alusão à existência de um outro mundo, de uma outra realidade, de uma vida espiritual, que o Espiritismo vai demonstrar como uma realidade a partir dos fenômenos espíritas, e não mais como apenas uma ideia que Jesus propôs. Uma vez que o próprio Cristo teve esta sabedoria de colocar que a sua moral era para que o indivíduo tivesse uma vida futura mais feliz. Ora, se tem uma vida futura, é porque o indivíduo não é apenas um corpo que perece com a morte. Ele é uma alma imortal. Daí Allan Kardec apresentar que toda a moral cristã ou espírita se fundamenta na existência de uma vida futura, de uma alma imortal. Esse é o grande fundamento, a lei principal da natureza, que vai dar fundamento à própria moral. Que lei é essa? A lei da existência e da sobrevivência da alma após a morte do corpo.
Isso vai fazer que uma proposta de moral vai ser apoiada naquilo que a lei natural determina para a vida desta alma. Então, a moral cristã espírita vai regular a vida desta alma, como essa alma deve viver neste universo extraordinário criado por Deus, segundo leis naturais que regulam a vida dessa alma. Então, nós vamos ter no Evangelho o desenvolvimento dessa ideia inicial do Cristo, de que a vida futura é a base, é o ponto de partida para que você possa compreender a moral que vai ser proposta. Porque se você olha a moral cristã tirando a vida futura, você não consegue justificar os próprios preceitos dessa moral. Se você olha, por exemplo, do ponto de vista de uma visão oposta, de uma visão materialista, de que não há uma alma, de que o homem é apenas um corpo que pensa e que ele desaparece enquanto ser, enquanto consciência, com a morte do corpo, você poderia perguntar, bom, de que adianta falar em virtudes se eu vou morrer após o corpo? Se meus filhos vão morrer, se minha família vai desaparecer, se tudo aquilo que eu construí vai desaparecer, qual o sentido de falar em esforço para vencer as minhas más inclinações, para cumprir o mandamento de amor, de caridade? Qual o sentido disso? Se a vida de todos acaba com a morte, isto leva a que cada um pense em si, em viver da melhor forma possível enquanto está no corpo, porque só há o corpo, só há essa vida. Isso faz com que não faz sentido você falar em virtudes numa vida mais ampla, porque o indivíduo vai dizer, olha, tudo bem, você até pode defender esse tipo de proposta, mas na hora que a situação aperta, eu vou pensar em defender o pequeno tempo de vida que eu tenho, porque a minha vida é apenas a vida corporal. Então, o materialismo, por mais que filósofos materialistas tentaram defender alguma proposta de moral, eles esbarram numa dificuldade imensa, que é a dificuldade de convencer o indivíduo que vale a pena todo o esforço de transformação, sabendo que esse indivíduo vai durar uns poucos anos, e não só ele, seus familiares, seus amigos, todos aqueles que vivem ao seu lado, desaparecerão com a morte do corpo. Por isso, Allan Kardec teve a lucidez de apresentar para nós o Espiritismo como o maior antagonista do materialismo. O materialismo é a grande chaga social. Entenda-se aqui por materialismo a doutrina filosófica ou a proposta metafísica de que tudo é matéria ou propriedades da matéria. Que não há uma alma imortal, que quem pensa é o corpo. É desse materialismo que estamos falando. Esse materialismo no sentido filosófico do termo. Este é a grande chaga social que impede o indivíduo de pensar além da vida material, além do corpo. E daí ele procurar viver apenas aquilo que possa lhe dar, durante o seu curto espaço de vida no corpo, a felicidade, o prazer, a alegria. Ele vai pensar nisso, que ele só tem essa existência, porque ele vai pensar em outra existência. Isso não quer dizer que não possa haver pessoas materialistas que adotem, que divulguem mandamentos como amar o próximo, amor ao próximo ou caridade. Há pessoas materialistas que divulgam isso. Mas fica muito difícil sustentar para todas as pessoas uma moral que não tenha como fundamento a existência da própria alma. Por quê? Porque essa moral vai regular a vida da alma e não a vida do corpo. Aí Kardec vai, em vários momentos de sua obra, aqui especialmente, quando ele vai tratar nesse capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo, que ele vai apresentar o item A Vida Futura, dizendo que ele colocou esse item no início da obra, porque ele é exatamente o ponto de partida para você sustentar uma tese de leis morais que recomenda o amor ao próximo, que recomenda o combate ao egoísmo, ao interesse imediato, e que você possa, de fato, pensar no outro, pensar no futuro,
porque esse futuro é uma realidade, não uma hipótese. Com o Espiritismo, esse futuro passou a ser uma realidade. Então, Kardec vai demonstrar que o indivíduo, ao estudar essa realidade, ele vai pensar duas vezes: ou eu cumpro essas leis morais naturais, ou eu vou trazendo para mim um futuro de infelicidade, seja para mim, seja para outras pessoas. Então, ele vai descobrindo que o melhor caminho para a construção de uma felicidade, seja no presente, e aí está a grande preciosidade da lei natural, ela garante não apenas uma felicidade futura, mas ela é a fonte para garantir, inclusive, uma felicidade presente. Isso é muito especial, muito importante, porque você poderia propor um código de vida futura que garantisse apenas a vida após a morte do corpo. Não, esse código ele é tão sublime que ele garante a vida da alma. E como no presente nós somos uma alma ocupando um corpo, a melhor forma de viver na vida presente é também cumprindo essa lei moral. Então veja a sabedoria divina. Ao regular a moral como o homem deve viver, e aí, homem encarnado, espírito encarnado, homem, ou espírito após a morte do corpo. Ou seja, como a regulação é sobre a vida de como a alma deve viver, e nós somos uma alma, apenas estamos temporariamente no corpo, esse código de moral vai regular como a alma deve viver em todas as circunstâncias, não apenas após a morte do corpo. Então, veja a sabedoria da lei natural, que ao estabelecer a existência e a sobrevivência da alma, permitiu que Allan Kardec, por meio da interação com os espíritos, produzisse, junto com os espíritos, uma moral, que, como eu comentei no nosso bate-papo da última vez, uma moral que corresponde à moral do Cristo, porque o Cristo é um espírito puro perfeito, e o espírito puro perfeito tem que apresentar como moral a lei de Deus, a lei natural. E Kardec chegou nessa lei natural ao estudar a interação com os espíritos. Então, isso faz com que a vida futura seja o ponto mais importante. Daí porque, se nós queremos educar as pessoas num processo de transformação moral, ajudar as pessoas a fazer a própria transformação moral, nós nunca podemos desprezar que o primeiro passo é mostrar que ele é uma alma imortal. Allan Kardec, no capítulo terceiro lá do Livro dos Médiuns, quando ele vai falar do método, ele fala, inclusive, deste ensino, mostrando que o ponto inicial do ensino é tornar o indivíduo espiritualista, antes de espírita. O que é torná-lo espiritualista? É fazer com que ele primeiro tenha a certeza de que ele é uma alma imortal. Porque é o ponto fundamental. Na hora que você o convence disso, de que ele é uma alma imortal, daí porque a importância do estudo da doutrina espírita com os fenômenos espíritas, para que o indivíduo possa compreender que a prova dessa imortalidade decorre desses fenômenos. Então, no momento em que ele se convence que ele é uma alma imortal, fica muito mais fácil apresentar para ele as leis que regulam a vida dessa alma imortal. Então, o ponto fundamental, a base, o fundamento está na existência e sobrevivência da alma, que garante o que Kardec chama a vida futura. Nós não temos apenas esta existência, porque somos uma alma imortal. Então, esse é um ponto fundamental que a gente não pode esquecer jamais. Por isso, o ensino da ética espírita tem que começar pelo ensino da própria ciência espírita. Por quê? Porque a ciência espírita é o mecanismo que garante para o indivíduo a existência e sobrevivência da alma. Não foi à toa que na própria ordenação que Kardec vai dar junto com os espíritos, a doutrina espírita, na obra fundamental e primeira, que é o Livro dos Espíritos, ele coloca as leis morais na terceira parte. Depois
de, nas partes anteriores de O Livro dos Espíritos, ter garantido esta existência e sobrevivência da alma. E ele vai produzir aí o Evangelho segundo o Espiritismo depois de O Livro dos Espíritos e depois de O Livro dos Médiuns, onde ele sistematiza em O Livro dos Médiuns o mecanismo que vai garantir a qualquer pessoa a interação com os espíritos. Ali ele nos ensina como interagir com os fenômenos espíritos, como conversar com o nosso anjo guardião, como interagir por meio da mediunidade para que você tenha a convicção de que você é uma alma imortal. Então veja a própria lógica que Allan Kardec vai dar a toda a sua obra é garantir inicialmente que a base, que o fundamento, aquilo em que a moral tem que se apoiar, está dado em primeiro lugar, que é a existência e sobrevivência da alma. Então é diferente do ensino de ética, em que você vai apresentar os princípios de ética, tentando às vezes argumentar que se uma sociedade viver esses princípios, essa sociedade terá um maior equilíbrio, nós vamos evitar mais injustiças, violências, claro que vamos. Não há equação para resolver os conflitos sociais que não passem pela moral espírita ou cristã. É o único caminho. Mas não é a melhor forma de ensinar, porque se fosse, quando os gregos apresentaram a ética, nós já teríamos aí passado 2000 anos aprendido com isso. Quando Jesus propõe uma ética de amor, já tem 2000 anos. E por que a humanidade ainda não ficou convencida disso? Porque a humanidade não ficou convencida do fundamento para essa moral. Sem esse fundamento, fica muito difícil convencer. A gente que trabalhou muito com alunos em curso de filosofia, a gente percebia isso. Quando você começava a discutir a moral, sempre havia questionamentos, sempre havia problemas quando você tratava da ética, aí cresce na academia o relativismo ético, que cresce fortemente. Não tem ética universal, não tem princípios e valores universais, o relativismo ético tomou conta das universidades no mundo inteiro. Claro, tem honrosas exceções, tem professores, tem pessoas que pensam, mas a esmagadora maioria defende um relativismo ético. Por quê? Porque não tem o fundamento para uma moral universal. Sem o fundamento de uma moral, a ética passa a ser um discurso apenas, que cada um pode produzir argumentos contra ou a favor. Então você entra aí na internet, você vai estudar, fazer cursos de ética, você vai encontrar ali os dilemas morais. As pessoas pegam uma lei moral e encontram vários problemas, criam um contexto para entrar em contradição com a lei, mostrando que a moral não é universal, não é absoluta. Por quê? Porque ela está fundamentada em meros discursos. Ela não tem um fundamento na realidade, na própria natureza, diferente do que o Espiritismo faz. Por isso, o cuidado do Espiritismo, e aí Jesus, na sua grandiosidade, já prevendo isso. A necessidade de que, num futuro, fosse, de fato, apresentada uma ciência que apresentasse e garantisse os fundamentos desta moral. E que essa moral seja, de fato, garantida por uma ciência. E não apenas por discussões, jogos de linguagem, palavras, argumentos. Mais do que isso, argumentos apoiados em fatos, nos fatos acerca de como a alma vive após a morte do corpo. Então, essa é uma diferença muito importante para o ensino. Para quem se preocupa em ensinar uma proposta de moral fora do Espiritismo, é muito mais difícil. Eu acompanhei isso na universidade, quando fui professor universitário, e vi as dificuldades. Porque eu não podia apresentar ali, não fazia parte do cronograma, apresentar ali espiritismo. Então eu sentia a dificuldade, a gente tentava contornar daqui e de lá, mas a dificuldade de você convencer que uma moral como a moral apresentada por Jesus, na interpretação dada pelo Espiritismo, extraindo do texto evangélico aquilo que de fato representa o pensamento de Jesus a partir de leis naturais, como fica muito mais fácil
você falar em ética, falar em moral, quando a base está dada. E Kardec, na sua lucidez, nessa obra admirável, vai começar essa obra apresentando, antes de tudo, ele vai dizer, nesse capítulo, Meu Reino não é deste mundo, ao tratar da vida futura, ele vai exatamente dizer a importância dessa concepção que Jesus propôs. Ele está mostrando que isso já estava em Jesus, já tinha dado a deixa, a dica, só que ele falava, ele não podia falar da vida futura há 2000 anos, como o Espiritismo falou. O povo não tinha ainda todo um preparo de ciência, todo um preparo filosófico para que pudesse, então, fazer uma discussão no nível que o Espiritismo pôde fazer. Mas ali no século XIX, a ciência já bem desenvolvida, as pessoas mais preparadas, era possível fazer uma leitura dos fenômenos espíritas, usando agora recursos de análise, de argumentação, de observação, porque nós aprendemos a fazer isso com o surgimento da ciência. Como é que eu analiso um fenômeno, como é que eu proponho hipótese, como é que eu procuro verificar, de alguma maneira, essas hipóteses a partir daquilo que nós vamos descobrindo nessa interação. Então, Kardec vai construindo esta ciência com uma lucidez e com equilíbrio para garantir, olha, os fundamentos estão dados. Aí a moral vai surgir naturalmente desses diálogos, dessas discussões, porque ela vai representar a forma como os espíritos devem viver. E a partir do momento em que ele analisa como deve viver, ele vai nas interações dos espíritos mostrando que aqueles que não vivem como deve se viver, como se deve viver, a partir da lei na moral, eles são infelizes. Daí porque ele vai ter que conversar com muitos espíritos infelizes para que eles possam relatar o estado de infelicidade deles e vai identificar que esse estado de infelicidade decorre de não terem cumprido as leis morais que foram estabelecidas. Então, as leis regulam e são o único caminho para a felicidade da alma. Então, nós vamos encontrar aí algo especial. A ética não apenas estabelece como eu devo viver, mas como é o único caminho para que eu tenha de fato uma felicidade em toda a minha existência de alma, não apenas nessa existência corporal. Então eu termino aqui essas reflexões aí dando aí um tempinho para que vocês possam contribuir aí com questões para a gente aprofundar um pouco nessa lógica extraordinária de fundamentação da moral espírita e cristã que Allan Kardec e os espíritos propuseram em suas obras, ok? Isso, obrigada, Cosme. Nós temos aqui várias participações, já vamos cumprimentando, agradecendo e retribuindo os cumprimentos dos nossos irmãos que estão conosco. A Nelide Fernandes de Souza está nos cumprimentando. Quem está dando boa noite a todos? A Márcia Almeida também, a Solange C. também boa noite, a Fernanda Linhares também boa noite, abraços de Floripa. Oi, Fernanda. Armando Serra também nos cumprimentando. Fábio Pacheco Egídio, Doutrina Espírita, boa noite, espiritistas e simpatizantes, lá de Interlagos, em São Paulo. Kardec Tube, boa noite, Kardec Tube, Michel Macedo, diretamente do Rio Grande do Sul. Fábio Pacheco Egídio, Doutrina Espírita, boa noite, família IDEAC. Está toda presente, né, Cosme? O Jones Elias de Oliveira está nos cumprimentando também. Marquinhos Kardec, estudando com o Cosme. Muito bom, diz ele. O Marcelo Moraes, boa noite, professor Cosme e amigos. Giliard Silva, boa noite. Matheus Augusto Gâmia, boa noite, amigos. Cascavel, Paraná. Marisa Paladino, nossa revisora aqui no ICEB. Boa noite, Nádia. Boa noite a todos. Estudar Kardec é sempre importante. Kardec Tube, professor Cosme. Cosme, agora é uma pergunta para você. Qual o papel da evocação, em especial do anjo guardião, no auxílio da nossa melhoria moral? Muito boa questão. O papel é duplo. O primeiro papel, quando a gente está convencido de que nós somos uma alma imortal e que existem outros espíritos, e estudamos toda a lei natural que Allan Kardec coloca sobre essa alma imortal, nós vamos descobrir
dentro das leis naturais, a lei do anjo guardião. Isso é uma lei muito importante, que às vezes a gente não está ali naquelas 10 leis morais, a gente pensa que o Espiritismo tem 10 leis morais. São muitas leis naturais que Allan Kardec apresenta, inclusive esta lei da existência e sobrevivência da alma. A lei do anjo guardião é uma lei muito importante, que diz essa lei que todos os espíritos que ainda não atingiram a primeira ordem, a ordem dos espíritos puros ou perfeitos, têm designados por Deus, por isso uma lei natural, é uma missão dada por Deus, lembrando que é designado por Deus são leis naturais. Não precisa aparecer a palavra lei natural. Se é uma missão dada por Deus, trata-se de uma lei natural. Bom, essa lei do anjo guardião, então, estabelece que quem não é espírito puro ou perfeito tem ligado a ele, como uma missão dada por Deus, um espírito de ordem mais elevada, que vai ajudá-lo no seu processo evolutivo. Olha como Deus é sábio. Deus sabe que o espírito simples e ignorante, ao longo do seu processo evolutivo, precisaria dessa ajuda, deste apoio muito importante, para que ele tivesse mais facilidade de compreensão da lei e de vivência da própria lei. Então, ao longo da obra de Kardec, nós vamos descobrir esse papel do anjo guardião, nos ajudando a identificar em nós os nossos vícios, as nossas fragilidades e nos orientando como nós devemos proceder para enfrentar isso. Inclusive num papel muito importante, que é o papel desempenhado por uma outra lei natural, que é a lei da adoração, que dá origem à prece, à oração. Então, por meio da prece, da oração, nós entramos em sintonia com esses espíritos e podemos, com a nossa prece, evocar o nosso anjo de guarda, nos dirigir diretamente a ele, para que ele nos ajude nesse processo de enfrentamento. E Santo Agostinho vai dizer que quando nós oramos, a prece é esse orvalho divino que vai aplacar o calor excessivo das paixões, vai fazer com que a gente tenha as paixões num nível mais baixo durante a prece. Aí a gente consegue pensar melhor, ouvir o nosso guardião, anjo guardião, por meio da inspiração que todos nós possuímos. Allan Kardec vai, em O Livro dos Médiuns, ao tratar dos médiuns inspirados, dizer que todos somos médiuns nesse sentido lato da expressão, de que todos podemos nos sintonizar com o nosso anjo guardião, com os bons espíritos. Esse processo de sintonia é uma lei natural. Nem todos somos médiuns no sentido específico da palavra, vai dizer Kardec, psicofônico, vidente, audiente, mas todos podemos receber essa orientação, essa inspiração do nosso anjo guardião. E não foi à toa que na ordem das leis morais, e eu discuto isso no meu livro As Leis Naturais e a Verdadeira Felicidade, que na ordem das leis morais, a sabedoria de Kardec de colocar primeiro a lei da adoração. Porque muitas vezes, para compreender as outras leis e botar em prática, eu preciso de ajuda. E às vezes tem dificuldade. Senhor, será que eu estou sendo egoísta aqui? Me ajude. Será que eu estou sendo invejoso? Como eu faço para enfrentar essa paixão? E aí vem a primeira lei moral que nos ajuda, seja na compreensão das outras, seja na prática das outras leis, que é a lei da adoração. E por meio da prece, nós aprendemos essa técnica especial colocada por Allan Kardec de evocarmos o nosso anjo guardião. E ele nos ensina com tanto cuidado. Kardec é tão cuidadoso que aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, já que estamos falando dessa obra, ele vai colocar no capítulo das preces, lá no final, várias formas de você dialogar com o anjo guardião, dada a importância desse diálogo. Ele, inclusive, se preocupa em nos direcionar com palavras, porque tem pessoas que não sabem como fazer. E ele dá ali modelos, orientações de como a gente se dirigir ao nosso anjo guardião. Veja a sabedoria dele, nos orientando de forma até prática, porque tem pessoas que têm dificuldade de orar, porque não sabem orar. Então ele dá exemplos de como se pode fazer uma oração. Não significa que você tem que ficar preso à forma, ele deixa isso claro. São exemplos, não é uma forma para você seguir. É apenas um exemplo para que você possa aprender. Depois que você aprende, você sabe como abrir o coração para o seu anjo de guarda, não tem mais forma. Você solta
abre o seu coração, fala o que está sentindo, pede ajuda, e você vai descobrir que você vai receber a orientação, vai receber a força, o amparo. Então, a importância da prática da oração e da evocação do anjo de guarda em conjunto para você compreender melhor o próprio mundo interior, fazer o seu autoconhecimento, ter forças para enfrentar você mesmo e ter sugestões, ideias para você resolver e equacionar os seus problemas. Então, veja a sabedoria, por isso essa pergunta aí foi muito importante para a gente lembrar o papel da oração e da evocação anjo guardião na compreensão e na vivência da própria lei de Deus. Isso. A Rosana Voigt também está aqui nos cumprimentando, Cosme, e eu vou te repassar também aqui mais uns cumprimentos que nós estamos aqui já recebendo. Mas nesse ínterim, então, o Cosme, você falou sobre várias questões. Quando você falou do relativismo, você falou no relativismo ético da academia, nós conhecemos muito bem isso, somos professores e vivemos esse mundo. Eu queria que você, então, falasse desse relativismo ético e também do Kant, porque você falou aí sobre a questão da ética, que deve ser e é universal. Queria que você desse assim esse toque maravilhoso kantiano sobre a ética, a moral de Kant. Muito bom. Bom, a questão do relativismo ético, claro, ele é muito antiga na própria história da filosofia, né? Sempre tiveram os pensadores que defendem uma postura relativa, seja o chamado relativismo cognitivo, que é muito antigo, que é o relativismo que discute a própria noção de verdade, dizendo que não há verdade, que a verdade é relativa ao contexto, ou à cultura, e o mesmo se apresenta no chamado relativismo ético, que diz que não há o certo, o correto do ponto de vista ético, né? Que o certo e o correto seria relativo ao tempo, à cultura, a uma determinada comunidade, etc. E tal. E esse relativismo, do mesmo jeito que no relativismo epistêmico ou cognitivo, esse relativismo cresceu muito na academia, também esse relativismo ético que, no nosso entender, cresce exatamente porque não teve um fundamento adequado, tal como Allan Kardec o coloca, um fundamento numa ciência, porque esse relativismo tem como tese de que nós somos um corpo que pensa. E todas as formas de relativismo que estão aí são dadas por doutrinas que não aceitam a existência da alma, porque consideram a alma como parte da metafísica. E houve, no final do século XIX, principalmente, e durante todo o século XX e até no século XXI, uma luta muito grande na academia contra a metafísica, não aceitando ou evitando aceitar a metafísica, querendo uma ciência mais objetiva que não vivesse aí de especulações metafísicas. Como a alma Deus fazia parte e faz parte para essa academia exclusivamente da metafísica, eles não davam importância a discutir qualquer coisa sobre a alma. Então, daí nasce facilmente um relativismo epistêmico, que discute a noção de verdade, e nasce também um relativismo ético, que diz que não há certo no errado. Além de não ter verdadeiro e falso, verdadeiro e falso seria cultural e não absoluto, não universal, também não teríamos o certo e o errado universalmente. Variaria de uma cultura para outra, de um tempo para outro. Kant foi um filósofo que tentou fundamentar a moral, mas o fundamento que ele vai dar é muito mais que a gente chama formal. O que é isso? Ele procura fundamentar a moral a partir de um princípio de universalidade, que as regras morais têm que ser universais, tem que seguir o que ele chamou lá, e nós não vamos entrar aqui no detalhe do que ele chamou de um imperativo categórico, né? Então, de que a conduta teria que ser a conduta que refletisse uma regra universal, que se aplicasse a tudo. Então, é um fundamento muito formal que a gente diz, porque ele não tinha, na sua época, as bases, mas não agora de um fundamento formal, mas de um fundamento científico, que são os fenômenos espíritas. Então, a alma, para Kant, ainda era parte da metafísica. E ele vai dizer que a metafísica não podia ser ciência. Aliás, um dos seus livros fundamentais, ele tenta colocar os limites da razão humana, em que ele diz que a metafísica não pode ser ciência.
Então, ele mesmo descartou a possibilidade de um estudo da alma como ciência, porque o estudo da alma deveria fazer parte do estudo da própria metafísica. Então, quando ele vai propor uma moral muito bonita, a moral que Kant vai propor, ele acaba apelando muito mais para as razões formais do que propriamente, porque ele não tinha o elemento alma como ciência. Kardec, que nasceu no mesmo ano que o Kant morreu, né? Kant é de 1804, a morte de Kant, Kardec nasce nesse ano. Kardec foi muito bem preparado como espírito e pôde, naquele contexto, porque, como vai dizer o Espírito de Verdade, era chegada a hora, era o momento em que a humanidade tinha que se deparar com os fenômenos espíritas em tal intensidade. Porque os fenômenos espíritas, a história mostra, sempre existiram. Tem no Velho Testamento, tem nas diversas culturas, mas naquela intensidade em que espíritos se manifestavam em todas as partes do mundo, é algo especial daquele século. Algo muito especial. Nunca se viu tanta manifestação espírita a ponto de jornais que não eram espíritas, jornais da época, não conseguirem não relatar, porque era demais. As pessoas tinham as comunicações em toda parte, em todos os países, não há um jornal. Se você pesquisa jornais do século XIX, você fica assim, meu Deus, como é que alguns estudiosos não deram valor para isso? Como é que a academia não parou para estudar? Porque eram muitos relatos, muito relatos, de pessoas, inclusive, que combatiam. Vários jornais das igrejas relatavam, jornais de divulgação de notícias relatavam. Então, Kardec soube muito bem, preparado para isso, aproveitar esse contexto para, utilizando-se de sua habilidade e utilizando-se dos chamados médios, pôde construir uma teoria muito bem fundamentada nesses fenômenos, gerando aí uma base sólida, científica para a moral, e não uma base apenas formal. Claro que, como Kant estava certo na universalidade de uma lei natural, acaba esse elemento formal estando presente também no próprio Espiritismo, como eu tento discutir no meu livro também, As Leis Naturais, mostrando que esse caráter de universalidade decorre porque são leis naturais, e leis naturais, elas são universais, né? Elas têm essa universalidade própria que qualquer lei natural tem. Então, claro que a ideia de universalidade permanece dentro do Espiritismo, mas acrescenta algo muito especial que nenhuma filosofia antes acrescentou, que é o estudo científico e não mais metafísico da alma. Ou seja, Kant estava errado nesse aspecto. A alma pode ser estudada como ciência Cientificamente. e não apenas como especulação filosófica, ok? A Luísa Medeiros do Cosme está nos cumprimentando, cumprimentando a você, o Matheus Oliveira também, a Isabel Contente também, o Mingo Cirilo também, Kardec Tube, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, agora eu pergunto para você, Cosme, em o Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade diz, meu apóstolo vos instrui, se referindo a Kardec. Por que ele enfatiza a pessoa de Kardec no seu entendimento? Seria porque Kardec era o mais preparado? Não tem dúvida, porque lembra, na própria previsão que ele faz, Espírito de Verdade, como Jesus, nos evangelhos, ele fala que enviaria este Consolador, que ficaria eternamente conosco. Portanto, quando Kardec vai analisar isso, eternamente conosco, o Consolador tem que ser uma doutrina, não uma pessoa. Não faria sentido o Espírito de Verdade ficar eternamente conosco, coitado dele, né? Ficar eternamente conosco. Mas uma doutrina que seja a expressão da verdade, portanto, a expressão da lei natural, ela pode ficar eternamente conosco, porque ela é um conhecimento de lei natural. Então, no momento em que ele coloca a necessidade de uma doutrina futura, essa doutrina tem que ser por alguém construída e elaborada, já que é uma doutrina que viria para os homens. Então, existia necessariamente por trás dessa previsão do Cristo de que teria um papel os homens nesse processo. E Allan Kardec vai explicar muito bem isso no primeiro capítulo da obra Gênesis, o caráter da revelação espírita. Que já no prefácio, ou na introdução da obra Gênesis, ele já vai deixar isso claro ao dizer que a doutrina espírita teve
uma dupla construção, uma parte de elaboração dos espíritos e uma parte de elaboração dos homens. E este homem, como vai dizer Santo Agostinho também na revista, para que a doutrina não se deformasse com cabeças cornudas e caudas, era necessário que ela viesse de uma pessoa especial. A gente sabe que as grandes teorias científicas, em geral, os princípios delas são elaborados por uma pessoa. E ainda mais quando você tem uma ciência tão rica, com princípios tão ricos, se várias pessoas elaborassem, com certeza haveria muitas dificuldades de você não ter deformações. Então era preciso alguém muito especial que compreendesse o pensamento dos espíritos e soubesse escrever esse pensamento, sistematizar esse pensamento de uma forma como Kardec fez. Então é claro que o Espírito de Verdade já estaria fazendo essa referência implícita de que, ao ser construída, essa doutrina exigiria um construtor. E esse construtor do lado de cá foi Allan Kardec, essa pessoa muito bem escolhida, que compreendia muito bem e que tinha como espírito protetor, como anjo guardião, o próprio Cristo ou o Espírito de Verdade. Então faz todo sentido dele falar desse apóstolo dele que o instrui, dessa criatura especial, desse espírito especial, vinculado a ele certamente em muitas outras existências e que poderia muito bem, com sua habilidade de raciocínio, de reflexão e de didática, porque Kardec tem essa coisa muito rara, não somente a habilidade de um bom cientista, de um bom filósofo, mas a habilidade didática de escrever para todos. Porque a gente vai encontrar, por exemplo, uma habilidade de raciocínio primorosa em Kant. Mas o Kant mesmo diz no seu texto que ele adoraria escrever como Reumer. Quer dizer, ler Kant não é fácil. Você precisa fazer um curso só para ler o livro do cara, porque ele escreve. E muitos filósofos são de difícil compreender. Kardec não. Kardec tinha essa habilidade especial de raciocínio primoroso, de habilidade científica para compreender como constrói uma ciência por meio de observação da razão, ou seja, desse processo que combina razão e experiência, e, ao mesmo tempo, uma habilidade de professor invejável, que ele já demonstra como Hippolyte Léon. Eu costumo dizer, quem quer aprender francês, pegue o texto que está, inclusive, na Kardecpédia, para você baixar lá. Tem lá, em obras e documentos, na parte dos livros de Hippolyte Léon, você pode baixar a gramática francesa. Você vai lendo aquela e fala, meu Deus, como ele ensina de uma forma tão linda a gramática francesa. É uma habilidade de professor invejável, porque ele tem ordem, tem ordenamento, se preocupa com o leitor, para que o leitor compreenda. E muitos filósofos que foram brilhantes não se preocuparam com o leitor, eles queriam era fazer filosofia, o leitor que se dane ou que se esforce para tentar ler. Kardec não, a preocupação constante, ele vai dizer na revista que ele se desdobrava para que não houvesse cismas no espiritismo, ou seja, que as pessoas interpretassem diferentemente uma das outras para que a doutrina ficasse dividida em N interpretações. Então, essa habilidade especial. Por isso, o Espírito de Verdade tinha mesmo que fazer essa referência a ele. E os Espíritos vão fazer essa referência. Eu citei a mensagem aqui de Santo Agostinho, que vai dizer, né, desse Espírito que foi escolhido. E Santo Agostinho vai dizer por quê. Para evitar exatamente que essa deformação, colocando chifres, cabeças cornudas e caudas, que o Espiritismo não tem. E que a gente acabou descuidando, deixando muitas vezes que espíritos e que pessoas começassem a criar, a inventar coisas, tentando chamar isso de espiritismo, criando cabeças, cornos e caudas que na obra de Kardec não tem, que é límpida, rígida, sólida, lógica, muito bem construída. Então, uma justa homenagem do Espírito de Verdade fazer referência ao seu apóstolo, ao seu discípulo, aquele que estava ali fazendo o papel de escrever, de escolher os princípios, organizar esses princípios, saber o que devia colocar ou não colocar. Por isso a gente diz, o Espiritismo foi construído por Kardec, com o apoio dos Espíritos, com a ajuda. E Kardec vai dizer, não é o Cosme que está dizendo, ele vai dizer no capítulo Caráter da Revelação do Espírito, que o Espiritismo teve
a iniciativa dos espíritos e os princípios fundamentais, mas a elaboração da doutrina foi trabalho dos homens, ele não quis dizer dele, por humildade, mas foi trabalho dos homens, está lá. Basta pegar aí os itens 13 e 14 da obra, desse capítulo admirável, Caráter da Revelação Espírita, que você vai encontrar referência a esse papel de elaboração. Então, o Espiritismo foi elaborado pelos homens. Ele vai dizer, teve iniciativa dos Espíritos e os princípios fundamentais foram dados pelos Espíritos, mas a doutrina, como ciência, sua construção, como ciência e filosofia, foi trabalho admirável de Allan Kardec. Vamos Então, aqui acelerando, que temos muitas perguntas, viu, Cosme? coisa boa. Vamos Pois lá. é, coisa boa. Vamos acelerando. Fábio Pacheco Egídio, doutrina espírita, professor Cosme, é sinônimo de conhecimento e muito conhecimento espírita. A Wanda Salandim está dando boa noite, é Wanda de Santo André, São Paulo. Matheus Oliveira, conteúdo sensacional. A Fernanda Linhares, lá de Floripa, também concorda, excelentes considerações. A Nathalie da Rocha Wolf, boa noite, maravilha estudar com o professor, sempre nos trazendo muitos ensinamentos. Gratidão. A Nathalie é do Rio de Janeiro. Pati Lima, Rio Grande do Sul, Gravataí. Dulcilene Gomes também cumprimentando. A Luísa Medeiros também de Porto Alegre cumprimentando. Matheus Oliveira está aqui dizendo, Fernanda Linhares, obrigado pela indicação, devo a você estar assistindo essa boa live. Isso mesmo, Fernanda Linhares. A Fernanda é a moça das violetas, viu? As nossas violetas interagem. E, Fernanda, isso, vá divulgando o ICEB, não só o Massi, mas todos os nossos expositores e o ICEB em particular, porque precisamos muito. Então, Matheus, fique conosco também. O José Paniago, Rui, eu vi sua mensagem, viu? Já vou perguntar, viu, Rui? O José Paniago, boa noite, amigos. Cosme, poderia desenvolver mais a questão do relativismo moral? Como o Espiritismo se posiciona com relação a esse problema? Acho que você já respondeu, não é, Cosme? Miriam Montini, Santo André, São Paulo. Boa noite, ICEB. Boa noite, amigos. Todos estudando Kardec com o professor Cosme Massi. Sim, claro. Maria Isabel, boa noite. Nelide Fernandes de Souza volta a falar conosco. Ainda que o espírito não passe em encarnação pela Terra, em Cosme, sente e segue as leis divinas por serem leis universais? Não tenha dúvida, se ele segue, se ele de fato desejar cumprir o seu dever, né? Lembrando, as leis naturais morais estabelece que o espírito deve fazer, mas ele pode não obedecer, né? Então, na medida em que ele vai compreendendo a lei de Deus, ele vai percebendo que todas as vezes que ele deixa de cumprir seus deveres, consequências naturais surgem desse não cumprimento. Mas não importa, em qualquer lugar que ele esteja vivendo. Por isso, Allan Kardec apresenta leis naturais morais. Claro que elas foram apresentadas numa linguagem, no contexto do nosso planeta, não tenha dúvida, né? Outros planetas poderão ter linguagem e contextos, mas que vão refletir as mesmas ideias, né? A ideia de amor, de caridade a todas as almas, a todos os espíritos, síntese da lei de Deus, como Allan Kardec vai colocar na terceira parte das leis morais, na última lei moral, ou Jesus, que é a lei de justiça, amor e caridade, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não importa a linguagem, a época, o país, o planeta, esta é a síntese da lei moral, que vai valer sempre, embora os contextos possam mudar de um mundo para outro. Esse espírito que não aprender a amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, ele sempre vai estar saindo fora do dever com a lei natural, e com isso ele sofre as consequências, sendo infeliz, até que o dia ele se cansa tanto de ser infeliz, ele reconhece, puxa, a vida, ali estava o caminho que eu devia ter seguido. Aliás, nós verificamos isso conversando com os nossos irmãos à mesa mediúnica, não é, Cosme? Eles se cansam e depois eles despertam, exatamente o que você falou agora. A Wanda, no início, se desculpou porque ela estava com o som fechado. Olá, Wanda. O Rodrigo Idoldi. Caro professor Cosme, muito se ouve ultimamente que, dado o envelhecimento dos espíritas, o espiritismo poderia morrer.
No Evangelho segundo o Espiritismo, temos que, mesmo que os povos encarnados fossem extintos, a doutrina renovaria, pois que é fruto da iniciativa dos espíritos. Chegado o momento, ocorrerá uma renovação de espíritos entre nós encarnados, que darão novo fôlego à tese e crença espírita em Cosme. Veja, ele está fazendo o que a gente chama de raciocínio factual. Ele está pensando, tomando como hipótese de que nós pudéssemos desaparecer os espíritas do planeta, né? O que é uma hipótese, por exemplo, a gente até hoje estuda obras de Platão, e com tudo aquilo que Graças aconteceu a no Deus. período de obscurantismo, não conseguiram desaparecer com os textos de Platão, Aristóteles, que estão estudados até hoje. Então, não acredito que esses textos desaparecerão, não, na história da humanidade. Mas, claro, que Kardec e os espíritos colocam a questão: olha, mesmo que não houvesse, que de alguma maneira desaparecessem com os textos, que a gente acha que isso não vai acontecer do ponto de vista dos fatos, os espíritos trazem leis naturais. As leis naturais, elas valem sempre. Se não apareceu num texto, vai surgir de novo de outro texto. Mas não acredito, esses textos vão permanecer, como a gente está estudando aqui textos que têm 2, 3, 4 mil anos de existência. Então, não acredito que isso venha a acontecer. Então, eu diria, não tem essa preocupação. Os textos estarão aí. E sempre vão ter pessoas que vão descobrir os textos e que vão perceber que os textos são extraordinários e que vão divulgar e que vão fazer com que jovens e outras pessoas continuem surgindo espíritas. Não se preocupa que essa hipótese de desaparecimento dos espíritas não vai implicar em nada no desaparecimento da própria doutrina espírita, ok? E nós mesmos, né, Cosmos, revisitando os textos são novos para nós, porque nós também já estamos renovados, não é isso? Nenhum homem passa 2 vezes pelo mesmo texto, não é isso, Cosmo? Ou pelo mesmo rio, né? Como Pelo é a mesmo rio. metáfora Eu do estou fazendo uma filósofo. adaptação do Heráclito aqui, Exatamente, se banha na mesma na água, né? mesma água. O Rui Carneiro, ele está perguntando, Cosme, o materialismo está crescendo cada vez mais na Terra. O que leva os espíritos a esquecerem que são almas imortais? E ele pergunta ainda, existem leis morais nos mundos felizes? Muito boa questão. Aliás, são duas questões importantes. São. Primeiro, o Rui coloca uma observação importante, que a gente percebe isso, pelo menos no meio mais acadêmico. Não é o que ocorre na população. A gente sabe, as estatísticas mostram que a maioria da população é espiritualista, porque todos aqueles que são religiosos, qualquer que seja a seita religiosa, eles acabam adotando alguma visão de alma, mesmo que não seja a visão de alma que o Espiritismo coloca. Então, o espiritualismo ainda é muito forte no mundo, porque ele é um sentimento natural, né? Depois nós temos o materialismo, mas a gente que convive com muitas pessoas materialistas, um número maior entre eles é o do que a gente chama do agnóstico. Não é aquele que de fato é materialista, é um número muito grande daqueles que suspendem o juízo, que ficam na dúvida, né? E que lá no fundo, eles têm dúvida. Por quê? Porque é natural o espiritualismo. Todos nós somos espíritos que dormimos todas as noites, e diante das dificuldades, dos problemas, a gente questiona. Então, há muitos entre aqueles que se declaram materialistas que lá no fundo são mais agnósticos, são mais aqueles que ainda não têm certeza, que duvidam, né? O que é um bom caminho, porque se ele tem dúvida, há uma chance de que ele mude essa tese, né? Mas é uma realidade, cresceu bastante. Mas, por outro lado, é importante crescer para que os homens reflitam das consequências desse crescimento. O materialismo leva a um relativismo moral que é danoso para uma sociedade, muito danoso. A gente sabe as consequências de um relativismo. Nós estamos vivendo as consequências de países que estão combatendo a ideia de Deus. Olha as consequências disso. Ou que tem alguma ideia que deforma valores universais. As consequências são graves. É o egoísmo que cresce, é a violência que cresce. Então, a gente sabe que este crescimento é temporário. Em algum momento, as pessoas vão começar a cair a ficha que não é esse o caminho. E também não sabemos, né?
à medida em que as coisas vão acontecendo, o que Deus reserva para a gente para o futuro. Do mesmo jeito que nós tivemos os fenômenos espíritas tomando conta do mundo, não sabemos o que será reservado ao homem daqui a alguns anos, alguma coisa que pode acontecer no campo da ciência, das descobertas científicas, dos próprios materialistas que venham a colocar muito mais dúvida neles e eles acabem, de alguma maneira, chegando à alma por outros caminhos. Quem sabe? Ele não sabe o futuro que Deus reserva para nós, né? Então, eu diria, não me preocupo com esse futuro. Acho que Deus sabe o que quer. A segunda pergunta do Rui, poderia repetir, por favor? Se existem leis morais nos mundos felizes, Muito Cosme. boa. Nos mundos felizes, a gente vai encontrar, e é fácil fazer o raciocínio, as leis morais são leis naturais, elas têm que valer em todos os mundos. O que a gente encontra, inclusive na Revista Espírita, quando Allan Kardec discute ou pergunta sobre os mundos felizes, que lá não tem leis humanas, tem leis naturais. Porque não é preciso formular. E quando Kardec pergunta sobre leis humanas, ele fala, mas a lei divina não basta? No mundo, pensa bem, no mundo que as pessoas amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, vai precisar de legislador, de juiz? Não. Essa legislação é necessária no mundo de provas e expiações para nos proteger de nós mesmos. Mas no mundo em que todos se amam, se respeitam, que outra coisa precisa? Que outra coisa precisa para que todos vivam em harmonia, que todos colaborem entre si, que todos respeitem uns aos outros? Não precisa de mais nada. Então, nesses mundos felizes, onde impera o amor, onde impera esses sentimentos, e também Deus é muito sábio, nesses mundos felizes não são os mundos de necessidades materiais como a nossa, porque nós vivemos num mundo material de profunda escassez. E a escassez tende a estimular no espírito imperfeito o egoísmo. Porque se não tem para todo mundo, epa, eu quero para mim. Então você vive num mundo material de muita escassez, em que não há para todo mundo a todo momento as coisas materiais, as dificuldades de manutenção do corpo no mundo grosseiro como o nosso, as paixões nesse corpo grosseiro, elas são alimentadas dessa interação material. Então, é claro que a sabedoria divina, nesses mundos felizes, o homem não possui um corpo como o nosso, que adoece, que precisa passar por esses processos que o nosso passa. Por isso, não é preciso leis próprias para cuidar desse mundo material, porque lá é diferente. Não é como o nosso mundo, não é um corpo como o nosso. Então, Deus é sábio. Porque também, se espíritos bons vivessem num mundo como o nosso, iam precisar de uma série de normas e leis que regulassem o problema todo que o corpo corre, da escassez, da produção, embora os homens resolveriam isso de forma muito mais fácil do que nós fazemos hoje. Hoje a gente não consegue resolver porque o humanismo impera. Mas se imperasse o amor, a fraternidade, nós encontraríamos a equação, mesmo para o mundo de provas e expiações como o nosso, nós encontraríamos uma equação de solução melhor, que geraria mais felicidade, menos violência, desapareceria a miséria, etc. e tal. Então Deus é sábio, nesses mundos felizes a lei natural basta, porque inclusive a própria matéria responde ao grau evolutivo do espírito, não tendo corpos tão grosseiros que precisassem de um tratamento especial. Então, Deus, com suas leis naturais, resolveria a vida, e por isso que Kardec, nesses mundos, os espíritos vão dizer a lei natural é suficiente, não precisa de outra para que as pessoas vivam felizes, porque ninguém faz mal para ninguém, ok? A Luísa Medeiros está agradecendo a Pati Lima por tê-la chamado para assistir a você, viu, Cosme? A Iraci Terezinha Bernardi está nos cumprimentando lá de Toledo, no Paraná. O Rodrigo Mars, Forex Institucional. Rodrigo Vieira, não sei se é a mesma pessoa, possivelmente. Santo André, São Paulo. Queridos, ótima noite, uma enorme alegria aprender com esse bate-papo que tanto agrega para o nosso progresso individual. Então, vamos lá. Luísa Medeiros, grande oportunidade de assistir Cosme e Márcia é uma bênção. A Pati Lima, com certeza, Luísa, tá bom. E então, Marcelo Moraes, professor Cosme, como devemos pensar o Evangelho segundo o Espiritismo para desenvolver as virtudes e evoluir em moralidade?
Muito boa isso. Inclusive, a gente vai tratar um pouco dessa questão das virtudes no Evangelho no nosso próprio bate-papo, né, Ládio? Eu já vou aproveitar e fazer propaganda aí dos nossos encontros que vai vir pela frente, né? Onde a gente vai Exatamente. tratar dessa temática aí das virtudes. Então, eu nem vou Aliás, entrar muito. você já pode divulgar toda a nossa programação, são todos muito bem-vindos, viu? O ICEB Então, agradece porque precisa bastante. Então, eu vou brincar com essa pessoa que fez a pergunta. Olha, eu vou responder a sua pergunta no próximo encontro. Então, não perca, porque a gente vai tratar exatamente dessa temática das virtudes da caridade no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu deixo para lá, viu? Desculpa aí, mas que a gente teria que entrar em vários Fala aspectos do só Evangelho. um pouquinho, para ela não Não, o ficar que é fundamental, triste. você vai descobrir que Allan Kardec vai demonstrar que toda a síntese do pensamento moral de Jesus se resume basicamente em duas virtudes, a humildade e a caridade. Porque a humildade combate o orgulho, eu vou mostrar isso, que é o pai de todos os vícios, e a caridade combate o egoísmo, que é o seu filho mais perverso. O egoísmo é o filho mais perverso do orgulho. Então, com isso, se você elimina o orgulho e o egoísmo, você cumpriu a lei moral. Então, isso a gente vai discutir no texto. Então, o caminho é esse: é você combater esses dois piores vícios e mais difíceis de vencer. O orgulho, que gera vários outros filhos, como a inveja, o ciúme, etc. E o egoísmo, que gera vários outros filhos, o ódio, a raiva, a agressividade. Então, se você combate esses dois piores vícios morais, você acaba praticando a lei de Deus, humildade e caridade, como Kardec vai discutir, que é a síntese do próprio pensamento de Jesus, no relacionamento do homem para com o próximo. Cuidado, ainda tem a parte da lei moral, que é o relacionamento do homem para com Deus, né? Onde aí outras leis morais entram na questão, ok? Isso. Então, ô Marcelo, você pode aguardar outros desdobramentos, mas o Cosme já deu aqui, não é spoiler, não, mas já deu aqui uma, uma abordagem inicial. A Paty Lima está agradecendo ao canal também por nos trazer um conteúdo excelente e com o professor Cosme. Pois é. Luísa Medeiros, essa pessoa não poderia ser menos que Kardec. Naturalmente, algum comentário que você tenha feito anteriormente. Quando você falou da excelência do perfil de Rivaio Kardec para envergar ou receber sobre os humanos ombros, talvez a maior peso, né? A maior tarefa que tenha Jesus colocado sobre humanos ombros. O Jones Elias de Oliveira, o Espiritismo é uma religião, ou Cosme? Muito boa questão. Aliás, eu já recomendo aí a todos que estão vindo entrar na Kardecpédia, que Kardec faz essa pergunta num artigo e responde a pergunta. Isso está escrito num artigo da Revista Espírita de 1868, quando Allan Kardec faz um discurso em homenagem lá ao Dia dos Mortos, em que ele coloca essa questão. O Espiritismo é uma religião e ele vai, então, dar a sua resposta. Eu vou só sintetizar, mas eu recomendo a pessoa que fez a pergunta que recorra ao artigo. É Ele o é Jones longo, Elias de Oliveira. isso, ele é longo, ele tem muitos elementos, e não daria tempo aqui da gente falar de todos os detalhes desse artigo. Bota lá na Kardecpédia. Espiritismo é uma religião, que você vai achar esse artigo lá de 1868, eu acho que é de dezembro de 68 ou novembro de 68. Os amigos aí que nos acompanham na Kardecpédia aí pode confirmar direitinho o ano que saiu, o mês que saiu esse artigo, para facilitar a localização é, do Jones aí, né? Foi quem? Jonas que perguntou, né? Jones. É em inglês, Jones. viu? É Ah, Jones. inglês. Então você vai ter Jones. a resposta que Kardec dá, eu vou sintetizar, depende do sentido que você dá a essa palavra. A palavra religião tem vários sentidos. Há um sentido do dicionário, que é o sentido usual, comum, em que você associa a religião a dogmas, a rituais, a organização sacerdotal, que é o sentido comum, né? Que todas as religiões têm seus sacerdotes, seus dogmas, suas práticas rituais. Se esse sentido comum, claro que o Espiritismo não é, ele não tem dogmas, ele não tem sacerdócio, ele não tem uma organização de cultos, etc. e tal. Lembrando, não pense que religião é porque trata de Deus. Ninguém vai dizer que a filosofia de Descartes
é uma religião porque Descartes trata de Deus e prova a existência de Deus segundo ele. A mesma coisa Kant. Então não adianta, tem o tema Deus é uma religião. Cuidado, por isso que eu não fui por esse caminho. Senão nós teríamos que chamar de religião várias filosofias que foram construídas, vários filósofos espiritualistas. Eu citei dois importantes, Descartes e Kant. Então, no sentido comum, ela tem dogmas, rituais, práticas de adorações. Claro que nesse sentido usual, dominante do dicionário, principal sentido do dicionário, é claro que o espiritismo não é. Mas Kardec, no sentido filosófico, está muito mais ligado à ideia etimológica da palavra de religar e de traço de ligação, de união. E Kardec vai, bom, nesse sentido, sim. Você pode dizer até que a família é uma religião em que as pessoas se unem. No caso do espiritismo, esse elo de ligação entre as pessoas, Kardec vai até dizer qual é. É a própria caridade, as leis morais que unem os homens entre si num laço de fraternidade, de amor, de respeito mútuo. Então, nesse sentido filosófico da palavra, vai dizer, cara, que você pode usar a palavra religião, mas não no sentido dogmático. No sentido dogmático ou usual, não pode dizer, porque senão a pessoa vai perguntar, bem, quem são os sacerdotes? Quais são os cultos? Quais são as formas de adoração? Quais são as práticas, os rituais? Não tem. Doutrina espírita não tem isso. Então, cuidado. Por isso que a gente nunca pode pegar uma palavra e considerá-la como um sentido absoluto. Não há sentidos absolutos das palavras, há sentidos usuais ou específicos, que são dados, definidos pelo próprio contexto ou pelo autor que usa a palavra. Não é à toa que quando você vai para o dicionário, qualquer palavra que você pega, está lá, número 1, tal coisa, 2, 3, porque o sentido é dado pelo uso. O sentido dominante pelo uso não é, porque pelo uso tem isso que eu falei. No sentido filosófico, se você quiser usar a palavra. Mas uma observação, no sentido filosófico, está dentro da própria filosofia espírita. Por isso Kardec nunca usou a palavra, ele disse doutrina científico-filosófica. Por que ele não botou a palavra religião? Porque o sentido filosófico de religião já está dentro da própria filosofia. Né? Porque lá dentro tem a ética, lá dentro tem a moral, tem a caridade, que é o que caracteriza a religião no sentido filosófico da palavra. Mas tome esse cuidado, porque se alguém ouvir, você tem que explicar para a pessoa, senão ela vai perguntar quem são os sacerdotes, quem fala em nome. Você vai dizer, opa, peraí, é religião no sentido filosófico, para não gerar confusão no ouvinte, ok? Isso. Vamos aqui acelerando. Ô Cosme, Márcio da Cruz, parabéns aos organizadores que nos oportunizaram este encontro com Cosme e Márcio. Muito obrigada, né? Nós estamos organizando, temos uma organização de muitos estudos importantes, como estes que o Cosme está fazendo aqui para nós. E você pode entrar na nossa programação dos anos anteriores e também desta, viu? A Luísa Medeiros, Kardecpédia, ou Kardecpedia, eu tenho ainda o hábito de quando era só o Pedia, que a gente lia, né? E Kardec Play são ferramentas maravilhosas. A Fernanda Linhares, lá de Floripa, está dizendo que está começando a semana de uma forma primorosa, estudando Kardec com você, Cosme. O Jones Elias de Oliveira está fazendo uma outra pergunta, mas antes, como nós já respondemos duas perguntas do Jones, vamos ver se nós temos tempo aqui de conversarmos com a Miriam. Professor Cosme, Kardec continua atual? Necessários os Atualíssimo. atualíssimo. Necessários os acréscimos, alterações ou complementações, como alguns assim entendem, hein, Cosme? Atualíssimo, Miriam. Kardec é sempre atual porque ele apresenta as leis naturais. As leis naturais são verdades para sempre. Então, não tem como você atualizar uma lei natural. Ele tomou todo esse cuidado de não fazer uma filosofia especulativa, que você pudesse o tempo inteiro ficar inventando coisas. Ele fez uma ciência bem construída, de tal maneira que seus princípios fundamentais estão ali bem dados. Claro que novos complementos ou aplicações podem surgir, como ele alerta. E ele faz esses complementos e aplicações depois do Livro dos Espíritos. Faz aqui no Evangelho. Olha que aplicação incrível do Espiritismo na análise do pensamento de Jesus. É o Evangelho. Ele aplicou o Espiritismo
que estava em O Livro dos Espíritos, por isso que ele vai dizer que o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita, ele aplicou aqui. O mesmo ele vai fazer com os princípios do Espiritismo, que diz respeito à interação com os Espíritos, no Livro dos Médiuns, dando origem à sistematização teórica dessa interação, ou a ciência espírita bem construída com sua prática, que ele vai ao livro de instruções práticas, apoiadas nos princípios do Espiritismo. Então, ele fez uma aplicação, um complemento do Espiritismo no Livro dos Médiuns. O mesmo ele fez no Céu e Inferno, acerca da justiça divina, da vida futura. O mesmo ele vai fazer em A Gênese, sobre as origens do próprio Espírito e também sobre predições e milagres. Ele vai fazer na obra A Gênese. Então, complementos e aplicações poderão surgir, naturalmente, que não vão violar os princípios fundamentais, porque as leis fundamentais, os princípios são leis naturais que não vão ser violadas. Mas cuidado com complementos e aplicações que não entrem em choque com os princípios bem estabelecidos. O grande problema quando a pessoa começa a querer fazer aplicações e complementos é quando ela se empolga demais na imaginação. Deixa a imaginação sem controle da razão e da ciência. Aí ela começa a inventar. E aí, na hora que você inventa, o risco de você fazer uma proposta que entre em choque com os princípios aumenta. Por isso, todo cuidado na hora que você vai fazer uma aplicação ou um complemento. Olhe bem, estude bem os princípios, para você não violar os princípios, que estão muito bem fundamentados. Isso vale para qualquer ciência, sim. Você vai aplicar a mecânica quântica, tome cuidado para que essas aplicações e complementos respeitem as leis fundamentais que estão bem estabelecidas. Então, tomando esse cuidado, vamos ter, possivelmente, complementos e aplicações, mas não a mudança na espinha dorsal dos princípios fundamentais que estão na obra de Kardec. Então, ele continua atualíssimo e vai permanecer atualíssimo. Daqui a 500 anos, a gente vai ler de novo e falar, meu Deus, o que foi aquilo produzido há 500 anos, ok? Vamos lá, o Rodrigo Dolde, ele está perguntando, Cosme, o que é o senso moral? Que relação podemos fazer diante do conhecimento das leis morais naturais, ou mesmo do que chamamos de bem ou mal? Se você puder, Cosme, se você puder associar logo a próxima pergunta do Rodrigo, para nós otimizarmos o tempo, porque ainda temos aqui outras perguntas do Jones. Então, vê se você pode. Ele está perguntando o que é o senso moral, que relação podemos fazer diante do conhecimento das leis morais naturais, ao mesmo do que chamamos de bem ou mal. E ele ainda pergunta, Kardec foi um messias ou um revelador segundo o sentido filosófico? Se você puder. É uma maldade que eu estou fazendo com você. Sim. Mas uma maldade que ele está fazendo comigo, né? Porque você não, eu só que estou pedindo a você. dele, né? Eu estou pedindo a você para responder as duas ao mesmo Ele quer tempo. que eu trate dessa temática em 2, 3 minutos. Veja, na verdade, o senso moral é essa capacidade que tem um espírito de avaliar e de fazer o próprio julgamento moral, que se dá com o desenvolvimento da consciência na medida em que ele vai conhecendo a lei de Deus. Então, ele passa a identificá-la naturalmente, espontaneamente, sem que ele precise fazer uma reflexão mais profunda. Ele percebe, ele sente, porque ele foi incorporando a lei de Deus em si mesmo. Então, esse senso moral vai sendo desenvolvido na medida em que ele desenvolve a sua compreensão da própria lei de Deus. Para sintetizar, tem muita coisa aí por trás, certamente ele quer que eu entrasse em várias outras questões, mas não é o momento apropriado de fazê-lo. Depois ele fala das relações entre as leis naturais, as leis morais. Ele fala sobre qual a relação que nós podemos fazer, estabelecer diante do conhecimento das leis morais como naturais, ou mesmo do que chamamos de bem e mal. Muito bem. Na verdade, a relação está na própria pergunta dele. Kardec vai definir o bem como aquilo que está de acordo com a lei natural, o mal que lhe é contrário. Então, é uma relação muito simples. A noção de bem e mal em espiritismo é uma noção bem caracterizada a partir de lei natural. Então, existe para o espiritismo o bem e o mal nesse sentido que está colocado. O bem é tudo que é de acordo com a lei, o mal tudo que lhe é contrário. Então, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. A dificuldade agora está em você conhecer a lei de Deus, para que você possa identificar
no seu ato de praticar, como é que você vai praticá-la para que você esteja no caminho do bem, né? Então, esse é o trabalho do espírito: estudar, conhecer, refletir, na dúvida, pedir ajuda ao seu anjo guardião que o ajude a identificar essa lei moral, a compreendê-la. Esse é um processo de compreensão que nós vamos aperfeiçoando, cada um vai tendo uma compreensão, e na dúvida, sempre você tem a possibilidade de solicitar ajuda para que você erre menos. Na medida em que você vai evoluindo como espírito, essa lei natural se incorpora de tal maneira a você que você passa a fazer o bem espontaneamente. Você agora sente e pratica o bem sem necessidade de fazer complexas reflexões, porque você já incorporou esse bem ou essa lei moral em si mesmo. A terceira. A terceira é se o Allan Kardec, foi um messias ou um revelador, segundo o sentido filosófico. Depende, você pode usar as duas palavras, você pode usar revelador no sentido que ele coloca lá no capítulo Caráter Revelação Espírita, ele seria um revelador de primeira ordem, diferente de nós que estamos aqui, que somos professores ou reveladores de segunda ordem. E aquele que ensina espiritismo é um revelador de segunda ordem, é um professor. O professor não precisa saber tudo, não. O professor está tentando ensinar o que o revelador de primeira ordem apresentou. É o gênio, aquele que criou, que trouxe pela primeira vez uma ideia inovadora. Esse é o revelador de primeira ordem. Kardec está nessa ordem, nessa grandeza. Ok? Do ponto de vista da tradição judaica cristã, a palavra Messias aparece muito, né? Aquele que é o enviado, né? Então, nesse sentido, ele foi o grande Messias. Inclusive, nas previsões que ele vai colocar ali na Revista Espírita de 68, quando os Espíritos relataram do Messias que viria, esse Messias é encarnado. Eles fazem relato não do Espírito de verdade, que estava no mundo espiritual, mas relato de um Messias, esse, no meu entender, era Allan Kardec, né? Ele foi o grande Messias, o grande missionário, o grande enviado para construir essa doutrina a partir do ensinamento dos Espíritos, com a inspiração e o apoio do Espírito de verdade. Então você pode entendê-lo como esse enviado ou como revelador de primeira ordem, né? Esse que é o gênio que soube, a partir dos fenômenos espíritos, criar algo extraordinário. Ninguém fez isso. Os fenômenos espíritos surgiram no mundo inteiro. Inclusive, primeiro na América, nos Estados Unidos. Por que na América, nos Estados Unidos, não surgiu uma teoria tão bem construída? Por que na Inglaterra não surgiu? Por que na Rússia não surgiu? Ou em outros países que os fenômenos espíritas surgiram? Não, precisou alguém lá, bem escolhido, que encarnou com essa missão, que soube perceber que por trás daqueles fenômenos seria possível construir uma ciência da alma, coisa que ninguém foi capaz de fazer antes dele. Então, realmente, eu diria, seja revelador de primeira ordem, ou seja, Messias, é uma escolha que a gente pode fazer. Eu diria que eu empregaria as duas palavras como enviado de Deus, o Messias, ou como revelador de primeira ordem. Você escolhe ou use as duas. Ou vamos acelerando aqui, o Jones Elias de Oliveira, ele está perguntando, o Cosme, em O Livro dos Espíritos encontramos uma ordem didática. O mesmo ocorre com o Evangelho segundo o Espiritismo? E ele faz ainda uma outra pergunta, mas você já respondeu. O Espiritismo é uma religião? Se sim, como conjugar a religião com a ciência e filosofia espírita? Você, de uma certa forma, já tangenciou essa resposta e nos próximos encontros você também pode desenvolver um pouco mais. Ok? Ok. Como religião, eu já falei, já dei até Isso. referência no texto. A primeira pergunta sobre ordem didática. Quando escrevi o livro, eu tenho um livro exatamente com esse título, A Ordem Didática do Livro dos Espíritos, eu já contei isso em algumas palestras. Nasceu há muitos anos, eu era ainda bem novo, eu tinha lá meus 20 e pouquinho, né? Estava começando na universidade a fazer meu curso de física, quer dizer, 19 anos, mais ou menos, e eu estudando o Livro dos Espíritos, lá nos prolegômenos, eu vi que Kardec diz: a ordem, a distribuição metódica das matérias foi a obra daquele que recebeu a missão de publicar, que era ele. E eu falei: mas ordens, que ordem é essa? Que distribuição metódica? E fui debruçar durante muitos anos sobre isso e apresentei uma ordem, uma proposta de ordem didática. Não quero dizer, como eu sempre digo, que aquela ali seja a proposta de Kardec, não é isso, é o Cosme e Márcio,
fazendo uma leitura do que ele acha que pode ser uma ordem didática. Não é Kardec que propôs aquilo. E o mesmo ele vai deixar claro nas outras obras, no seu prefácio, na introdução, ele sempre fala que ele deu uma distribuição metódica das matérias, ele fala isso no Evangelho e fala isso em outros lugares. Então, sim, e eu também já fiz palestra propondo uma ordem para distribuição metódica, seja do Evangelho, da Gênese, do Céu e Inferno, ou do Livro dos Médiuns. Eu também, quem acessa lá o Kardec Play, eu estou fazendo lá o Livro dos Espíritos, então eu apresento a estrutura dele no início, nos primeiros vídeos. O Livro dos Médiuns a gente está fazendo, então eu começo apresentando a ordem, no meu entender, didática do Livro dos Médiuns, faço o mesmo do Evangelho e do Céu e Inferno. E em breve vou apresentar também a Gênese no Kardec Play, então vou começar apresentando uma proposta de ordem didática, a forma como eu acho que didaticamente Kardec organizou os capítulos de suas obras, ok? Isso, Luciane Reis está nos cumprimentando, você também, Luciane. O canal Espiritismo em Kardec, boa noite, bom estudo, está mandando abraços. A Luísa Medeiros, Cosme, onde estão escritas as leis de Deus em nossa consciência? Ela só está afirmando, né? Quer fazer algum comentário? Eu também, numa das minhas obras, eu discuto essa questão, inclusive comparando com a própria escrita francesa, né? E procuro mostrar que você pode fazer duas leituras dessa questão que ela cita aí, que é a questão 621 de O Livro dos Espíritos, onde na tradução portuguesa é onde está escrita a lei de Deus, e a resposta na consciência. E em francês, o verbo francês, être, é parecido com to be em inglês. Então, ele pode ser ou estar. Então, você pode fazer duas leituras em francês, e eu procuro mostrar no meu livro quais são as duas leituras. Você pode interpretar está escrita como já está, como se nós nascêssemos com a lei já dentro de nós, ou pode fazer a leitura do é escrita, ou seja, ela é escrita ao longo do tempo na consciência, já que a consciência se desenvolve pelo conhecimento, seria uma forma de dizer que a lei vai sendo escrita ao longo do tempo na consciência do espírito. Seria uma outra leitura. Eu mostro no livro as diferenças, isso, e porque essas duas leituras se tornaria possível de você fazer, embora eu acho que a leitura é escrita é um pouco melhor, porque você tem uma visão mais ampla de espírito, enquanto a leitura está escrita seria muito mais para nós, espíritos já mais evoluídos em provas de expiação, ou seja, espíritos que já adquirimos a lei ao longo de muitas existências, que podemos dizer que ela já está na nossa consciência. Por isso que quando a gente erra, a gente se fica incomodado, né? É como se a gente já tivesse escrito boa parte da lei em nós mesmos. Então, está aí uma sugestão, é uma questão interessante, e eu coloco as minhas reflexões, eu não me lembro agora, depois alguém aí no chat pode escrever para mim, eu não me lembro em qual dos livros eu abordo isso, se é o espírito e matéria, se é os espíritos e os homens, qual o livro que eu abordo, ou se é as leis naturais, o último livro, tem hora que eu me perco, a gente quando escreve livro, os livros eles Que é são assim onde estão as produzidos, coisas. nem sempre eu me lembro bem. Das obras de Kardec eu lembro mais, onde é que está escrito. Mas dos meus livros, que não são tão importantes, as de Kardec, sim, a gente tem que lembrar mais, porque esses livros são mais importantes. Os meus não são tão importantes. Então eu acabo esquecendo onde exatamente eu coloquei as coisas, ok? Nessa outra leitura que você faz, no É Escrita, você está aristotelicamente pensando na atualização do que está ainda em. Você acha isso? É, Que está em ato? na verdade, eu estou apenas tentando propor que na tradução portuguesa do francês poderia ser as duas coisas. Poderia ser onde é escrita, porque o Sim, verbo é permite, porque o português tem essa diferença entre ser e estar, que em outros sim. idiomas não tem, né? Ser é algo que diferente de estar. Estar muitas vezes é interpretado como já estar, né? Alguma coisa que já aconteceu. Precede, precede. Então, eu mostro que, como no francês é o verbo être, você poderia traduzir como onde é escrita, onde está escrita. A opção é do tradutor. E eu mostro, se você escolhesse o é, como é que seria a leitura, se você escolher o está, como seria a leitura, ok?
A Luísa Medeiros é essa. A Lígia Orestes Toledo está cumprimentando, lá de São João de Rio Preto, em São Paulo. A Pati Lima, em relação à lei natural estar gravada na consciência em O Livro dos Espíritos, seria referente ao grau evolutivo? Mais ou Então, menos você já colocou essa eu já questão. coloquei, exatamente. E ela, como eu disse nesse meu livro, eu explico com muito mais detalhes isso. Agora não daria tempo de botar, eu pego o francês, comparo e mostro várias questões, como é que você tem que conjugar questões, seja para fazer uma leitura, seja para fazer outra, ok? Isso. A Paula Eduarda Canhadas também cumprimentando. O Pedro César Pedro também nos cumprimentando. Ah, Pedro César Pedro, está bem. Em Rio Grande do Sul. A Lígia Orestes Toledo. Ela está dizendo aqui que a Revista Espírita de 1868 é em dezembro. Aquilo que você lembrou, é de dezembro de 1868, informa-nos a Lígia Orestes Toledo. Obrigada, viu, Lígia? A Fernanda Linhares, Kardec jamais será ultrapassado, sim. O Espiritismo é pura lógica, tua área, hein? Os que dizem que está ultrapassado nunca apresentaram argumentos plausíveis. Ok? Estou de pleno acordo. Eu Pois é, sempre digo, também. quem diz que tal está passado tem que dizer onde, o que e quais argumentos. Exatamente. O Pedro César Pedro, os que dizem que está ultrapassado, nunca estudaram as obras fundamentais de Kardec e dos espíritos superiores. Também concordamos, né, Clóvis? O Rodrigo Vieira, que spoiler ótimo sobre o início da obra A Gênese no Kardec Play. Viva Kardec! Pati Lima, Cosme já respondeu minha questão após a pergunta da Luísa. Obrigada mesmo, não tendo sido a minha respondida completamente. Mas foi, né, Pati? Mas, olha, você vem aqui nos outros encontros que você também vai formando uma amálgama para sua compreensão também. Acho que surgiu aqui mais uma participação. O Rui Carneiro está dizendo que foi excelente a live, viu, o Cosme? Parabéns aos organizadores e à Nádia, obrigada. Eu só fico escolhendo as coisas, entendeu? Vou pensando os temas e escolhendo os artistas. Mas eu acho que venho escolhendo bem, viu? Ou não, pois é. O professor Cosme Rodrigo Dolde, ele está dizendo, o professor poderia falar brevemente a respeito da questão de fluido. Ah, é outra. O Rodrigo hoje está se especializando nessa maldade, viu? Daqui a pouco ele ri. Professor Cosme, o professor poderia falar brevemente, olha, atenção, brevemente, hein, Cosme, a respeito da questão de fluido elétrico, perispírito e fluido vital, como Kardec trata? Ele faz essa separação efetivamente, hein, Cosme? Muito boa questão. A gente já abordou isso em algumas palestras. Na verdade, Kardec teve todo cuidado, inclusive ele vai dizer textualmente isso: fluido elétrico, animalizado, fluido vital, perispírito, é tudo a mesma coisa, são fluidos cuja natureza desconhecemos. Tentar fazer diferenças entre eles, sem conhecer o que são os fluidos, seria uma perda de tempo, porque eu não sei o que é um fluido que os espíritos utilizam, como é que eu vou criar diferenças entre eles? E Kardec nunca criou, tanto é que ele vai dizer que quando o espírito está ocupando o corpo, o perispírito faz o papel de fluido vital, o fluido elétrico animalizado, tudo isso são fluidos que compõem o perispírito e que os espíritos manipulam de alguma maneira. São fluidos do mundo espiritual, que é melhor a gente não fazer, tentar criar qualidades para eles que a gente desconhece. Seria tentar dizer qualidades daquilo que a gente não conhece. Daquilo que a gente não conhece é melhor a gente não falar tanto. Inclusive eu digo, a palavra fluido foi bem usada por Kardec, porque ela é utilizada em fenômenos cuja causa desconhecemos a natureza da causa. Quando eu desconheço a natureza da causa, se usa a palavra fluido. Como, por exemplo, na Idade Média se dizia que a peste era causada por um fluido. No início lá da física, se dizia que o ímã, que o magnetismo do ímã era um fluido. Os fenômenos elétricos chamavam-os de fluido. Quando você desconhece a natureza da causa, você usa a palavra fluido. Então não vale a pena ficar naquilo que você desconhece criando classificações. Isso é um erro de lógica, não se classifica o que eu não conheço.
ok? Isso. Olha, a Luísa Medeiros está dizendo: estou grata pela exposição excelente, didática, e a Pati Lima está dizendo o seguinte: e da próxima, separem umas 3 horas com direito a intervalo, pois queremos mais. E ainda ri, viu? Pois é, mas nós teremos mais 3 horas com o Cosme, ô, Pati, em 2 encontros, que é para não cansar muito também, porque o pessoal amanhã vai trabalhar, né? Inclusive o Cosme, inclusive eu também. Mas então, Cosme, você quer dizer, nós não temos mais nenhuma participação? Ah, temos sim. A Rosana Vogt, parabéns aos organizadores pela live. Obrigada. O ICEB agradece e convida a todos para não só estarem conosco nos próximos encontros do Cosme, mas também nos outros próximos que estão na nossa programação. Cosme, quer dizer fazer alguma observação assim para nós encerrarmos? Só agradecer a você, ao ICEB e a todos aqui que contribuíram com belas questões, os cumprimentos. Muito obrigado a todos. E vamos continuar estudando Kardec, porque é ainda o melhor caminho. Eu digo, estudar Kardec para viver Kardec. Porque viver Exatamente. Kardec é seguir o seu mestre, Jesus. Então, um grande abraço a todos, uma boa noite, muito obrigado. Nós agradecemos mais uma vez, o ICEB está muito, mais uma vez, agradecido a Cosme Massi por mais este encontro fraterno, profundo, em que nós registramos o nosso amor, a nossa dedicação ao estudo de Kardec, do coração de Jesus, que está ali entranhado na intimidade profunda da codificação de Kardec, que tem esse profundo amor a Jesus, isso é inegável. Então, Cosme, muito obrigada outra vez, o ICEB agradece a você. Até a próxima, se Deus quiser. Nós vamos continuar a estudar, celebrando mais um aniversário de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós agradecemos a todos que, em ambos os planos de existência, estiveram conosco aqui, participando deste estudo aprofundado. O Instituto de Cultura Espírita do Brasil é um instituto de estudos avançados da doutrina espírita, e por isso nós estamos também aqui agradecendo a todos. A Miriam Montini ainda nos diz: excelente live, Sérgio. Agradecemos por esse estudo valioso com o professor Cosme. Então, estamos agora mesmo encerrando com o coração Jesus, plenificado de gratidão, de alegria evangélica, por tudo que nós vivemos aqui em nossos corações, em nossas mentes, em nossos raciocínios, que fomos desenvolvendo e expandindo todos juntos nessa fascinante ventura e aventura de estudarmos Kardec. Fica conosco, mestre querido, hoje e sempre. Abençoa-nos a todos no esforço sagrado da evolução. Graças te damos, mestre querido, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja, hoje e sempre.